Ô, Mário, nós vamos entrar agora num quadrinho que é assim, nós vamos passar 3 painéis do seu portfólio e nós vamos tentar fazer uma radiografia do que acontece com o ponto. Se a gente puder tocar aqui, ó, esse é o teu digital. Fala um pouquinho disso aí. Isso aí é simplesmente... É fantástico. Sensacional. É um excelente ponto. Coração... É o ventrículo direito do coração de Copacabana. Entrada do Réveillon, né? Do Réveillon. Princesa Isabel, ali é a entrada do Réveillon. Essa entrada é a do metrô da Siqueira Campos, que é onde passa mais gente, né? E esse ponto, se você se lembrar, não sei se você vai lembrar, ele tinha um outdoor na parede. Outdoor mesmo. Era um outdoor do Valdir, né? Rio Outdoor. Do Rio, André. Era uma moldura amarela. Muitos e muitos anos. Muitos anos. Qual o destino do outdoor de papel? O que você acha? Sei, eu sinceramente... Eu não tenho uma... Não, porque ficou muito confuso, né, com a legislação nova. Eu penso que o outdoor de papel vai continuar existindo para essas campanhas de bissemana, né? Ela vai continuar existindo, talvez... Por lona, né? Tem que trocar por lona, né? Talvez, né? Porque o talvez, de lona porque a tecnologia de produção a cidade merece muito. Também, né? O anunciante merece. O anunciante merece, é mais limpo, é mais bacana, tem uma resolução muito melhor, mas eu tenho a impressão que esse anúncio temporário de bissemana, ele vai ficar restrito em regiões mais a Zona Norte, Zona Central. Eu não vejo... Agora, você vê a vocação, né, da parede, é isso que você falou, né? Exatamente. Não tem outra. Se você tirar esse painel daqui, você tem uma parede que ela vai ficar te chamando a atenção todas as vezes que você parar nesse sinal. Exatamente. Que nós temos... E o LED, cara, você vê como é que mudou já. Você vê, eu tenho esse painel aqui. Aí o cara vai, bota embaixo, tem um bicicletário que o carro tá tapando do Itaú, painel de LED. Tem um relógio aqui da Clestiano na esquina. Olha lá, o relógio, olha lá, o bicicletário, olha o painel de LED. Tem um outro aqui na placa de Lugradouro. Inclusive. Olha a quantidade de LED. De informação digital. É uma coisa que é o que você falou, né? Não tem volta. E você vai começar a comunicar. Isso não está acontecendo, né? Mas é um futuro não longe de você começar a comunicar a mesma comunicação que está indo para o celular, sim. Que está sendo publicado lá no Instagram da empresa, tudo está passando ali no digital, com a mesma rapidez, com a mesma mudança, a mesma segmentação. Sim. O digital tem essa vantagem, né, cara? Por exemplo, você está falando ali de streaming. Pô, o cara lança 10 filmes, ele contrata um slot do teu painel e ele pode fazer os 10 anúncios naquele mesmo slot, passa um e no looping seguinte. Por ciclo. No looping seguinte passa o outro. Isso, exatamente. Nós temos assim, Mário, é coisa nossa lá, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, né? As métricas que a gente tem hoje para oferir são métricas de público, de classe social, né? A gente começa a analisar região, micro-região, e sempre em cima de números. E isso é que norteia o planejador de mídia. Certo. Você vai lá, você tem informação de habitante, a área, a população economicamente ativa, número de domicílios, a área de educação, a área de faixa etária, classe social. E isso norteia hoje o planejamento. O mídia usa lá o GeoFusion, o Economapas. Agora eu vou trazer, ele estaria aqui hoje, não pôde vir porque não houve condições dele vir de São Paulo. É um amigo professor que tem uma empresa InfoH, que são essas informações trazidas para o meio H. Ele está lançando agora o volume 7, e se Deus quiser, no próximo episódio nosso, nós vamos tê-lo aqui e vamos passar na tela essas informações do InfoH já no volume 7, que vem muito mais completo, com muito mais... É uma métrica? De métrica para o meio OH.
Tá certo? Entendi. Agora, tem 4 elementos que não... Tem 4 elementos que a gente procura sempre qualificar um ponto. A gente costuma dizer que a mídia externa ela tem que ser comprada externamente, né? O cara não tem como a empresa da cadeira do escritório comprar a mídia com precisão, com eficácia. Então, a gente estabeleceu alguns parâmetros. Como é que a gente vai fazer a qualificação desse ponto? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que já está lá naquela métrica lá do georreferenciamento, que é o volume de audiência que você tem aqui. Isso. Veículos e passantes. Aí você tem esse montante de público que provavelmente está sendo impactado pelo teu anúncio, pela tua comunicação. Agora, tem as outras coisas, né? Por exemplo, tem muita agência que me pergunta, dependendo do cliente, quantos hospitais tem ali perto? Quantas escolas tem ali perto? Então, mas isso o Economapas ou o Geofusion, você dá um clique e você filtra. Ele mesmo vê, mas aí ele não quer, né? Ele quer que a gente, né? Ele não quer ter esse trabalho, né? Então a gente é muita informação, sabe, Toninho? Por isso que eu optei só pelo pedestre, pelo carro porque eu já mas trabalhei para qualificar o ponto, desculpa te interromper, Mário, mas para qualificar esse teu ponto, eu tenho que dizer para ele, por exemplo, esse teu ponto tem uma retenção do sinal aqui, fantástico. Sim, não, isso é... O público está parado e a mídia está em movimento. Isso eu falo na hora, quando eu estou apresentando. Sensacional. Então, sim. Ele é em cima do semáforo. Então, nós criamos essas qualificações que são... tempo de visibilidade. Audiência, a profundidade, que é o tempo de visibilidade, a profundidade... E o impacto. A visão desimpedida. O impacto. O impacto você consegue entender lá pelo Economapas. Você vê, inclusive, o alcance desse teu anúncio. Teu anúncio não está falando só aqui com Copacabana. Não. Esse teu anúncio está falando com uma galera que vem de outro meio para a Zona Sul, está falando com Ipanema, com Leblon, está falando com esse público, sei lá, 2 milhões de pessoas que agora no dia 31 vão entrar aqui. Então, esse é o alcance do teu painel. Isso tem que ser qualificado. Porque se eu pegar esse teu ponto aqui e botar no outro lado lá da pista, mano, ele pro Economapas, ele é a mesma coisa. É o mesmo público, o mesmo fluxo. Você está entendendo? Mas a pessoa que está vendo o painel... vai mudar um pouco o perfil. Muda um pouco o perfil, mas o Economapa o Geofusion, ele não é suficiente para estabelecer para medir quão bom é esse ponto. Não. Entendeu? Não se eu pegar um outro ponto, eu tenho um painel aqui pertinho desse aqui, no Barata Ribeiro 12. Sei qual é. É um painel, comparação com esse aqui é 5 estrelas, o meu não é 5 estrelas. É um ponto bom, está bem localizado. Eu estou falando dentro da faixa de classe social que eu tenho, mas o meu ponto não é igual ao teu. Sim, apesar de estar do lado. Quando a gente bota lá no Geofusion, ele vai dar as mesmas características de público, de passante, vai dar a mesma característica. Exatamente. Se você usar só essa informação para definir o teu plano de compra de mídia, às vezes você provavelmente não vai ter o resultado que você quer. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo um planejamento e ele falou assim, não, eu já tenho um ponto no plano dele, dentro do mapa, eu já tenho um ponto comprado nesse local. Mas não era um ponto. Primeiro, estava do outro lado da rua e era uma banca de jornal. E do outro lado da rua. Mas para a região, quando o cara faz o raio da região... Se ele vai essa métrica, ele não consegue ver o meu ponto. O meu com um grande formato. É verdade. Né? E você acha que esses pequenos formatos que estão em volta, ele atrapalha alguma coisa? Nada. Não interfere em nada? Nunca. Né? Nada. Nunca ninguém falou nada. Eu mesmo não acho ruim. Acho que não atrapalha em nada. Eu tive uma reunião uma vez... Isso aqui é o quê? É 8x18? Isso. É 8x18? Ótimo. 8x18. Olha, eu tive uma reunião uma vez na prefeitura
e tinha uma pessoa defendendo o mobiliário urbano, tá? E, assim, ela defendia o mobiliário urbano, mas para, vamos dizer assim, prejudicar um pouquinho a gente, né? Os outros engenheiros. Tava com o Crivella, né? Fazendo reunião. E aí eu falei, olha só, você está enganada. Aí ela falou, mas como assim? Porque, olha só, eu frequento as agências há muitos anos em São Paulo, os diretores de mídia. Não é esse pensamento do anunciante. O anunciante, ele quer mais engenho, mais variedade de engenho. Se você só tiver um relógio, não vai trazer dinheiro para o Rio de Janeiro e nem vai trazer anunciante. Isso não existe, esse teu argumento não existe, você desculpa. O cara simplesmente suprime o meio, bota lá na televisão, bota na televisão que é mais fácil. Entendeu? Mas é que a gente... Não, a tua visão está totalmente errada. Você conversa com um diretor de mídia, pergunta a ele se ele quer anunciar no Rio só no mobiliário ou se ele gostaria de botar grandes formatos, se ele gostaria de botar uma banca. Ele vai dizer, ele vai perguntar para você, você tem? Entendeu? Então é isso, né? Porque por isso que não me incomoda nada, entendeu? Eu acho que tem mais é que ter mesmo, sabe? Contanto que não incomode aqui, a cidade também, né? A telinha da métrica aqui da audiência do DataVisi. DataVisi OH. Olha lá, fala um pouquinho disso aí. O amarelinho é impacto, veículo e pedestre. Atribuir um valor de 190 mil por cota, tá mais ou menos para cima, mais para baixo, foi atribuído aleatoriamente. A minha tabela está em torno disso, né? Mas é o que eu te falei já, né? A nossa tabela ela é muito cheia, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem as agências de planejamento, as agências de publicidade e depois o cliente, né? Então, se eu quiser vender um ponto meu para Vivo, por exemplo, ou para TIM, para qualquer um desses, geralmente eu tenho que ir na agência de planejamento. Nem na agência de publicidade eu consigo. Você sabe disso, né? Mas eu vou te falar, eu acho que é um valor bem honesto, cara. Bem barato. Eu acho também. Eu achei que tá barato. Eu não acho esse valor caro. Eu também acho. Inclusive, quando eu penso ali que o meu CPM é R$17 com esse valor, e eu vou ter o impacto e o alcance que eu vou ter com o teu equipamento lá rodando, 8 por 18... o impacto é forte. Né? Não, eu acho que eu concordo contigo. Isso aqui é do mês de outubro. Certo. Qual a diferença desse gráfico stick para aquele gráfico linha? Qual a diferença? Sabe dizer? É 9.080. Impactos. Será que é a... Vamos lá, 770 a resolução mil carros. Não sei. Não sei, não. 770 mil carros do período, né? 374 mil pedestres no veículo. Isso. É muita gente. É muita gente. Copacabana. Cara, isso aí é mais do que algumas inserções de 30 segundos na Ana Maria Braga. Eu acho. Eu não tenho essa métrica não, mas eu vou, pessoal, aí vamos fazer essa continha. Vamos passar outra tela, por favor? Essa outra tela aí, ela é tirada do Economapas. Ela já dá dá qualificação para o teu ponto lá, com essa métrica toda, que auxilia lá o planejador. Ela está falando com 50% de classe A, 34% B, 14% C e 1,4% D e E. Eu acho até que essa acho que está baixa. Está baixa, a DIE ali, porque tem um fluxo absurdo de gente ali trafegando, trabalhador, né? Muito. É a entrada, né, de Copacabana. Mas é um espetáculo esse teu painel. Obrigado. Vamos passar a outra tela, por favor? Você vê, né? Esse aí é o teu primeiro painel, Barata Ribeiro 530. Exatamente. Você vê, né? É o mesmo público, praticamente. Porque ele sai da túnel, uma parte pega Barata Ribeiro, a outra parte pega Princesa. Pra praia. É um espetáculo, mas ele é bem maior também, né? E esse ainda não alterou, não. 10x8. Ele aqui tem a mesma profundidade, ele está num ponto focal, né? Ele está numa curva, né?
Tá, olha, esse painel é o seguinte, você da Paula Freitas, que são 6 quarteirões atrás, Olha. você já vê. Porque ele tá na curva. Ele tá na Barata Ribeiro quando ela faz assim. No ponto focal. É. Aí você já vai vendo. E a Barata Ribeiro é uma rua de muito veículo, muito fluxo, então você para no sinal, tá olhando. Para, anda mais um pouquinho, vai andando e vai vendo. É um excelente ponto. Eu gosto muito dele. Esse é um dos 3 que você me mandou lá pra gente fazer essa fichinha. Espetáculo. Qual o formato disso aí? Isso aí Copa é do 8, Mundo. 8 É o mesmo. Ele tá mais alto, acho que É o mesmo. É porque a 20 metros, foto foi tirada aqui de baixo. É o mesmo painel, o mesmo tamanho, tudo igual. É, 8 por 18. Só mudou a lona o cliente, que é a Samsung aí. É 8 por 10. Não. 8 de largura por 20 de altura. 8 por 20, desculpa. 20, né? É. Você vê que eu já falo de cabeça só de olhar, né? Não, já é um espetáculo esse aí também, né? Eu tenho uma empena logo mais ali na frente. Eu vi. Interessante. Você tinha uma outra empena nesse mesmo caminho aqui, né? De Barata Ribeiro. 774. E não tá mais contigo. Não, ali eu tava lá há muitos anos, né? Uns 10 ou mais, né? Mais. Mas é o que tá o negócio, né, Toninho? Eu tenho esse ponto aí, né? 2 quarteirões antes. Então, eu fui chamado para negociar e tal, né? Então, é aquelas coisas. Pareceu. Aí cara, eu tenho esse ponto aí na Barata Ribeiro. Entendeu? Eu não fiquei muito. Eu não me dediquei muito, não, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, né? Hoje em dia, alguns prédios exigem pagamento sem anunciante. E outra eu acho coisa, que né? eu vou medir o investimento, se vale a pena para mim. Uma peça dessa, 160 metros quadrados, uma taxa enorme, né? 80, E 70, se você não encaixar lá o anúncio, não tem uma Imagina. rotatividade suficiente, você acaba tendo uma peça, embora num lugar bacana. Uma das coisas que a peça- gente consegue também é esse tempo de vida que a gente tem também, né? Assim como a MP, a gente conseguiu ter fazer um fluxo para isso, né? Para manter essas questões, né? Que a gente tem que são graves na minha cabeça, né? Não perder ponto, né? Manter ponto. Requer investimento, requer caixa. Isso, eu acho que por isso que eu acho que quando a empresa é muito nova, que ela chega, o Rio é mais complicado por isso. Porque se você não tiver uma boa estrutura... Controle fiscal, né? Você não vai. Da companhia, porque... Você não vai. Uma coisa que é muito curiosa também, eu vim da Ilha do Governador, né? Como eu te falei, né? E assim, eu tinha naquela época pouca informação de tudo, né? Pois A nossa formação era na guerra, né? Na guerrilha, vamos dizer assim, porque tinha que estudar. A gente ia para dentro da biblioteca, pegava um livro na biblioteca, lia o livro, procurava 1, 2, 3, 4 livros para ter informação. Hoje as informações elas são mais fáceis, né? E essa galera que está aí, ela talvez não esteja olhando a vida com esse prisma aí, né? De continuidade, né? De longevidade. Nem sei porque que eu estou falando isso. Você voltou ao assunto que a gente estava falando. Mas eu acho que volta a falar, né? Eu acho que é a diferença de quantidade de informação, né? Que a gente tem hoje que a gente não tinha, né? É o que você falou, não tinha. A gente não tinha informação. Qual a opção que a gente tinha, na verdade, né? Ficar de olho, o que é que meu pai faz, estudar para... Imagina, tudo era assim, né? Pai é um bom advogado, ele estudava para Dá uma rodadinha aqui na tela, por favor, para ver a audiência, inclusive, maior lá, né? Do que o outro, né? Com CPM bem menor, investimento menor. Porque a galera vai mais para Barata Ribeiro também, né? E tem uns picos aqui. Qual é a razão dessa... É o quê? O período, é o dia, né? É o dia, o dia lá. 25/4, aquela semana, às vezes Ali ele tá dando por hora, inclusive, né? Aqui é por dia, tá? Lá é por hora.
E tem uns picos ali de enorme, né, cara? É. A hora do rush, né? Todo mundo chegando do centro, pum, Então, sobe. 60 mil veículos dia. É muita coisa, cara. 100 mil impactos no dia 24. Dia 25, cento e poucos mil impactos. É muita É um coisa. absurdo. Copacabana é um absurdo. Então, esse é A o que Nossa valoriza Senhora o de nosso Copacabana trabalho. não anda, exatamente. cara. Se você parar, a Nossa Senhora de Copacabana, ela fica muito tempo parada. Ela não anda, ela tá aqui nem em São Paulo, algumas avenidas de dentro da cidade. Ela não anda, porque fizeram aquela pista do ônibus. Cara, é um sufoco, cara. Não anda. Os Maravilha. pontos da Nossa Senhora são ótimos também, né? Passa lá, por favor, pro próximo. Ali Aí dá no mesmo. Vai dar mais ou menos a mesma tela, né? Esse tá o quê? 2 quilômetros daquele primeiro digital? Acho que não chega a 2, não. Menos, né? Acho que tá quase 2, não chega a 2, não. Vamos pro próximo? Meia. Dias da Cruz. É um excelente ponto também. A Band fez comigo lá, tá vendo? A Band News, a rádio, né? Boechat, eles que me procuraram por causa do local. Da quantidade, do fluxo. Como é que é lá o Meia? A Dias da Cruz é mão dupla? Mão dupla. Então você está no contrafluxo aqui, né? Isso. É mão dupla. Mas É um excelente ponto. enorme, né? Mas é aquela certa dificuldade, né? Isso aí tem o quê? 10 por 15? Esse é 10 por... Não, esse aí, ele 10 tem... por 12, 10 por 15. Não chega a 100, não. Não? Esse painel aí, ele deve ter uns 80 metros quadrados. Não chega a 100, não. E aí é uma guerra porque você tem um custo de taxa grande e talvez o teu ticket não consiga Exatamente. vender um ticket suficiente. Exatamente. É uma luta. Por ser onde é, né? Você sabe contrato anual aí? Não. Nunca consegui contrato anual. Nunca. Sai, entra, nunca consegui anual. Mas é um dos melhores. Nem na Zona Sul. O melhor lá do Dias da Cruz. Eu tenho na Francisco Xavier que eu não mandei. É em frente à Mangueira, do outro lado da rua. Nós vamos fazer outro episódio, Fantástico, né, contigo aí vamos melhorar. Esse é o primeiro, né? Vamos fazer mais. Eu acho que já dá uma... Esse, por exemplo, olha só, olha esse prédio aqui, né? Cara, como é que eu vou botar um painel de LED ali? Um dia. Não tem como. Você está falando o quê? Olha esse prédio aqui. Eu estou dizendo aqui, se eu pensar em botar um painel de LED aqui, no dia seguinte o prédio inteiro vai na prefeitura e vai falar. Vai incomodar. E ali deve ser residencial. Entendeu? Então, assim, essa é a Isso característica lá no do final Rio. já quase na Água Santa, né? Mais ou menos, ela é mais no meio, assim, meio? no começo, é no começo pro meio. Tá? Tem aquela cabine, primeira cabine da PM, é logo depois, a Parmê. Ali. Mas seria um ponto interessante botar um digital, entendeu? Bem interessante, mas não dá, cara. Como é que eu vou? Eu vou investir? Num lugar como ele não dá para investir. Minha preocupação não é nem isso. Minha preocupação é o ticket, o valor que você consegue atribuir lá. Que é uma das coisas que uma vez eu estava discutindo com... Se alguém puder me arranjar um pouquinho mais de água, eu vou ficar muito grato. Eu estava discutindo com alguém da prefeitura que a gente tem hoje nossa fórmula de atribuir valor à taxa que a gente tem pela concessão, né, do poder público, ela é em razão da metragem quadrada. Isso. Ela não leva em consideração, por exemplo... Os impactos, né? O impacto, onde ela está, qual o ticket que você vai conseguir vender numa... Não. Ou seja, um painel digital, um investimento de metro quadrado, de equipamento, um investimento de metro quadrado, de taxa, que você não consegue atribuir o mesmo valor de venda com uma Zona Sul. Né? Então, Sim. como é que se Não faz consegue. esse plano? É impossível, né? Agora, eu tenho um sentimento de que um painel de LED numa área dessa seria melhor
o meu resultado. Sabe por quê? Porque esse aí eu pago uma taxa grande, né? Mas é um cliente. O outro, eu vou pagar uma taxa grande também, mas eu tenho um ano para ficar tendo receita pequena, grande, pequena. Eu posso mexer, eu posso botar um cara uma semana, tiro. Esse não, esse eu tenho que vender para um cara só e acabou. Esse cara tem que me dar toda a receita para cobrir a TAP, para cobrir. O digital não, pô. O digital eu tenho um ano para brincar com 8 clientes. Então, assim, no final de tudo, eu acho que é mais negócio. No final de um ano. Entendeu? E os equipamentos eles estão modernizando, né? O digital. A gente fizemos uma compra agora lá, recebemos lá. O gabinete é todo moldadinho, todo bonitinho, de material plástico, blindadinho, IP 200. Exato. IP bom pela frente, por trás, o pixel bem bacana. Eu só ganho uma vez aí, Toninho. Cada vez que eu boto o cara, eu ganho uma vez e acabou. Aí eu tenho que pagar TAP com esse dinheiro. O digital não. O digital eu vou ganhar várias vezes, a todo momento. Eu posso não ter 8 clientes o ano inteiro, mas eu vou ter. Uma hora eu vou ter 8, uma hora eu vou ter 5, uma hora eu vou ter 4. Se eu somar essa receita durante um ano, cara, com certeza eu vou ganhar mais do que um estático.